Oi, nesse vídeo vou te explicar como é que se faz mudas de uma árvore por meio de estacas. Existem estacas de ramos lenhosos, que eu vou explicar aqui hoje. Existem estacas de ponteiros, que geralmente são daquelas plantas mais macias, que eu também vou mostrar em outro vídeo. E existem estacas de folhas, que é o caso que eu mostrei lá num outro vídeo com suculentas. Hoje eu vou explicar como é que se faz as estacas de ramos lenhosos e semi-lenhosos. Então, o exemplo de hoje que eu vou utilizar é uma planta de cerejeira. Quando a gente faz a reprodução por estacas, a gente gera plantas basicamente que seriam teoricamente idênticas à planta mãe, porque na verdade a genética é a mesma, mas pode ser, geralmente elas ficam um pouquinho diferentes de cada uma, né? Uma da outra fica um pouco diferentes por causa do jeito que ela cresceu, por causa do jeito que a gente cuidou dela, então ela varia um pouquinho de uma planta para outra. Quando a gente está falando de reprodução por estacas, então a gente está falando do que se chama de reprodução assexuada, porque é uma reprodução que não é por sementes, ela é uma reprodução mais por igual, ela fica mais parecida às plantas. E também é uma forma mais rápida em geral do que quando a gente planta através de sementes. Só que a reprodução por estacas não é tão rápida assim que nem muita gente pode pensar. Pode pensar, daqui a um mês vai estar pronta a muda. Não é bem assim não, principalmente quando a gente está falando dessas estacas lenhosas e semi-lenhosas, a gente está falando de estacas que podem demorar aí meses para poder se desenvolver. Uma outra questão é que nem todas as estacas que a gente planta têm sucesso. Algumas delas funcionam, algumas delas não. Acaba sendo meio que um jogo de sorte. A gente tem que plantar várias mesmo para ver qual que vai funcionar. Então vamos lá para ver como é que se faz isso. Primeiro, a gente tem que escolher quais são os galhos que a gente vai pegar para poder cortar e fazer essa tentativa de produzir uma muda através de uma estaca. Eu escolhi aqui um galho da cerejeira que ele estava relativamente fino, porque eu notei que a cerejeira, quando você pega galhos um pouco mais velhos, mais duros e mais grossos, é mais difícil de você conseguir uma muda do que nos ramos mais novos. Então peguei um ramo relativamente novo. Cada estaca vai ter que ter mais ou menos uns 15 centímetros, então eu medi 2 partes de 15 centímetros para poder cortar 2 estacas desse galho aí. Aí eu fiz uma mistura de terra com areia, para que fique bem soltinho e tenha uma boa drenagem. E aí, o que você tem que fazer é pegar um vaso que nem esse daqui, que não seja fechado embaixo, ele precisa ter furos de drenagem aqui embaixo para que o excesso de água, de regas, possa se escorrer por baixo dele. Aí você pega esse vaso e preenche com um substrato que você fez com a mistura lá da forma que você quiser, né? Também existem pessoas que fazem as estacas usando só vermiculita, ou então usando só perlita, ou só areia mesmo. Você pode basicamente fazer em qualquer tipo de substrato que você queira. Só evita de fazer em substratos muito duros, ou então, por exemplo, fazendo uma terra muito argilosa, que vira um tijolinho depois, porque senão na hora de você tirar a sua muda de lá, separar uma muda da outra, você vai danificar todas as raízes. Você pode molhar agora ou pode molhar depois, eu prefiro molhar agora nesse momento. E a gente vai pegando uma estaca por vez. O importante é você perceber que as estacas têm uma parte que é a parte de cima e tem uma parte que é a parte de baixo da estaca. Então, a parte que estava mais próxima à ponta é a parte de cima. A parte que estava mais próxima da base, da raiz, é a parte de baixo da estaca. Se você inverter, sua estaca vai simplesmente morrer, tá? Então segue o sentido original daquela estaca lá, para que ela não fique invertida. E aí você vai enterrando e só você fincar de levinho lá na terra, finca aí alguns centímetros para baixo, para que essa parte possa criar raízes com o tempo. Essas estacas que eu plantei outro dia, elas estão aqui, isso já faz mais ou menos, deixa eu ver, acho que faz mais ou menos 2 meses que eu plantei elas, e essas estacas, elas estão aqui já gerando algumas folhas, então algumas delas a gente pode ver que elas estão mais adiantadas, elas estão com mais folhas, essa daqui está com
crescendo, uma folha começando a crescer uma folha, essa daqui também está começando a crescer uma folha, e tem outras que simplesmente não geraram folha nenhuma. Só que a maioria delas está com, eu acho que na verdade todas elas estão com pontinhas verdes aí, indicando que essas gemas, esses nozinhos aqui, eles estão gerando novas folhas. Isso é um bom sinal, mas também não significa que a estaca já esteja pronta. Isso significa que a estaca ela está provavelmente indo para o caminho certo. Então essas folhas elas vão começar a crescer e as raízes elas tendem a começar a se desenvolver daqui a um tempo. Se você puxar a estaca aqui, você vai ver que não tem raiz nenhuma, mas é óbvio, não fica puxando, porque isso não faz sentido nenhum. Você ficar puxando, você vai matar a sua estaca, e as raízes, que são muito fininhas de início, elas não vão crescer nunca. Então não puxe. Quando essas raízes estiverem bem desenvolvidas, a planta estiver bem mais vigorosa, que nem uma estaca que eu fiz aqui há um tempo. Essa daqui é uma estaca de uma outra planta, né? Então ela desenvolveu as folhas aqui. Ela desenvolveu as folhas, se desenvolveu bem. Só que essa planta aqui, ela ainda está com as raízes não tão desenvolvidas, por mais que pareça que elas estão bem desenvolvidas. Estacas, na verdade, não são tão fáceis assim da gente fazer, então a chance de sucesso, elas são meio que na sorte. Existem algumas plantas que são extremamente fáceis da gente reproduzir, existem algumas plantas que são extremamente difíceis da gente fazer. Aqui tem bastante plantas que foram reproduzidas através de estacas, mas para poder criar essas plantas aí teve muitas tentativas e erros, né? Tem questões de época do ano que a gente vai descobrindo só com o tempo, tem questões também de tamanho da estaca, se a estaca é mais nova, se pega a ponta ou se pega uma parte mais dura aí do galho. Então todas essas coisas a gente vai vendo com o tempo e vai descobrindo qual que é a melhor forma da gente conseguir ter sucesso aí. Então o ideal é que a gente espere um pouquinho mais de tempo para que a gente possa plantar no lugar definitivo. Para reproduzir as plantas por estacas, especialmente as lenhosas, então não adianta ter pressa. Você tem que ter paciência e esperar meses para que você possa plantar no lugar definitivo. Então, para reproduzir dessa forma, tenha paciência. Se você não tiver paciência, é melhor comprar a muda pronta lá na loja de plantas mesmo. E se você estiver gostando desse vídeo, por favor, dê um joinha aqui no vídeo, clicando aqui embaixo, e também, para se manter atualizado nos próximos vídeos que eu for postando, clica em se inscrever no canal aqui embaixo e também, logo depois, vai aparecer um sininho do lado. Clica nesse sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você possa fazer muitas mudas por estacas aí. E até a próxima!